Olho Vivo, recebendo nesta manhã, nós já havíamos divulgado, né, durante o programa, estaremos recebendo a visita do diretor do SEMAI, diretor do SEMAI São Leopoldo, Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo, SEMAI. Tivemos aqui um pequeno acidente que a cuia, não é nada, diretor? A cuia aqui acabou derrubando ela aqui. Nós vamos tentar resolver aqui, já seguimos em frente, né? Bom, dizia que estamos recebendo a visita e satisfação do diretor-geral do SEMAI, Sistema de Água e Esgotos de São Leopoldo, Nestor Pedro Schweiger, né? Nosso particular amigo, vamos dizer amigo, porque já nós conhecemos já há um bom tempo, né, diretor? Já de outras atividades, do qual o senhor fazia parte, eu também vim em outras emissoras, inclusive, e já por aqui também já conversamos outras vezes. Satisfação em recebê-lo aqui no Olho Vivo. Bom dia. Bom dia. Primeiro, satisfação é nossa, e portanto cumprimentar a ti, todos os ouvintes, né? Se estende esse programa Olho Vivo a mais de 40 municípios, então estamos numa região imensa aqui do Vale do Sino. Saudar aqui também a Nayane, né, que cuida da nossa comunicação, do nosso marketing, né, do Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo, e dizer para ti, Paulo Pereira, também bem acompanhado pela nossa sempre leopoldense, né, Helena, né, e dizer que é uma alegria imensa estar aqui trabalhando também, né, a serviço da cidade de São Leopoldo, e portanto também deixar aí para todos um abraço, né, Serviço Municipal de Água e Esgoto, também nosso prefeito Arimanasa de São Leopoldo. Tá certo. Meu diretor, a gente sabe que as dificuldades aí, né, com relação a recursos hoje são generalizadas, né, em todos os sentidos. A gente acabam todos os setores, todos os segmentos acabam sendo afetados pela falta de recursos, não é diferente. O município de São Leopoldo, que tem dificuldades aí também na questão de recursos, enfim, mas o SEMAI particularmente, como que está trabalhando essa questão de recursos, enfim, para o atendimento à população, meu diretor? Nós, Paulo Pereira, o SEMAI é uma autarquia, portanto, autossuficiente, né? Cobra sua tarifa de água, vinculado também à drenagem urbana, vinculado também ao esgotamento sanitário, e na região, né, talvez é o município que mais investe, né, na estação de tratamento de esgoto. Os 10 anos do prefeito Vanazzi, intercalados, claro, né, 2005 a 2012, e agora após 2017, nós já construímos 4 estações de tratamento de esgoto, né, em São Leopoldo, de 5 que a cidade possui. Portanto, é um grande trabalho. E a campanha nossa que estamos desenvolvendo, que é a campanha, né, de verão Faça por São Leopoldo, ela tem exatamente a função da gente trabalhar um processo de conscientização, né, tanto do bom uso consciente da água, cuidar evidentemente do lixo, um grande problema. São Leopoldo é afetado, né, de forma especial pelo Rio dos Sinos, né, que perpassa a nossa cidade, nosso sistema de diques, 22 quilômetros, e é uma autarquia, né, com a nossa gestão, mais de 350 servidores, uma estrutura importante, né, portanto há 48 anos existe a autarquia, hoje sobrevive, é autossuficiente, mas, né, como qualquer autarquia, qualquer empresa pública do Brasil, precisa, e qualquer prefeitura também precisa da interação dos entes municipais, estaduais e federais. Então nós temos um plano estratégico até 2020, que procura o SEMAI voltar de novo, né, a ser excelência
no plano, no programa e no reconhecimento de saneamento no Brasil. No governo anterior em São Leopoldo nós perdemos isto, né? Como nos serviços públicos nós temos gestões com visão importante, determinada, de bons serviços, versus gestores que não são exatamente da mesma natureza. Então, em São Leopoldo, né, sob o comando do prefeito Arinanazzi e também sob a nossa gestão no SEMAI, grande equipe, nós projetamos, né, o SEMAI com excelentes perspectivas, e o SEMAI é superavitário, sim, né, e portanto constitui um grande serviço, né, 24 horas, com 88 mil economias, né, ou seja, ligações de água, uma cidade de 230 mil habitantes e um território de 102 quilômetros, mas a cidade está situada, as moradias, a ocupação de espaço tem 70 quilômetros, portanto é uma excelente cidade, e esta, São Leopoldo, é a cidade raiz desta região. Os 32 municípios, né, desta bacia de quase 2 milhões de habitantes, esta região que produz do PIB do estado 23%, né, a produção de riquezas do Rio Grande do Sul tem uma grande participação. Então, São Leopoldo sempre, através do SEMAI, através do município, está muito integrado na bacia hidrográfica, né, do Rio dos Sinos. Então, para nós, a cidade de raiz, uma cidade que tem obrigação de cuidar da sua estrutura, da sua relação social, econômica, então tem um papel muito importante. O SEMAI está dentro desse contexto e a gente trabalha o SEMAI dentro do contexto da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, né? E por isso a nossa relação em outras épocas que nós temos aqui, estamos em Campo Bom. Quero deixar um abraço ao meu amigo, companheiro de sempre, o Vitor, né? Victor, nosso presidente aqui, ex-presidente da Câmara, e um grande lutador social, assim como tantos outros que nós conhecemos aqui nessa grande cidade. Então quero deixar nesse sentido um abraço e também o desafio, né, da cidade de São Leopoldo e o compromisso com São Leopoldo também com a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. Tá certo. Você falou, destacou campanha de verão, né, efetivada pelo SEMAI. O senhor coloca também, nessa questão da campanha, eu estava observando assim, né, manifestações suas, de que essa campanha tem um diferencial. Qual é esse diferencial, diretor, para este ano, nessa campanha de verão? Historicamente, em São Leopoldo, o mês de verão, ele tinha sempre como característica a falta de água, né? A falta de água hoje em São Leopoldo não é mais, né, uma realidade. Se falta água do ponto de vista pontual, né, por 20, 30 anos, a nossa captação de água é a mais moderna, né, do Rio Grande do Sul. Portanto, são bombas, equipamentos anfíbios, funcionam dentro da água, fora da água, e captamos por segundo um pouco mais de 1.000 litros, né, de água por segundo. E aí cada um pode fazer o seu cálculo. Nós fazemos um cálculo da bacia no tempo do Comitê Legislativo, que essa bacia precisaria de 6 a 7 mil litros por segundo de água, né, para manter toda a população ativa dos 32 municípios, fornecendo evidentemente água. De cada 100 litros de água, né, que nós consumimos nas nossas casas, na nossa comunidade, enfim, 80 retornam para o rio, né, ou então tratadas devidamente, né, ou voltam com esgotamento sanitário. Então, historicamente era esse o problema. Não, no mês de verão era falta total de água, enfim, não é mais a realidade, sobre tudo isso está superado. Então, a campanha, uma campanha mais ampla, que trata a água, né, o uso consciente da água, trata a questão do esgoto, né, que é um grande desafio, cada ano real,
né, para quem está nos ouvindo, cada R$1 que nós investirmos no saneamento básico, nós estamos deixando de gastar R$4 em saúde pública. Isso é muito importante, porque muitas doenças, elas têm origem no mau uso da água, tem origem no esgoto, tem origem uma grande parcela da população morando na beira, né, de arroios, são 8 arroios na nossa cidade, tem várias situações, né? Então um bom cuidado com o esgotamento sanitário, isso é caro, né? A população muitas vezes se obriga a pagar água, mas ela existe, né, a pagar um adicional de corrente da água. Então, para nós, o esgotamento sanitário ele é um segundo elemento importante. O terceiro elemento é a questão do lixo, né? Nós temos 5 casas de bombas em São Leopoldo, né? Ou seja, né, fora tem macro drenagem, no Rio dos Sinos tem 22 quilômetros de diques, nós temos 5 casas de bombas, né? Uma chuva torrencial de 10, 20 minutos, né, colhe, né, o lixo da periferia, colhe o lixo das proximidades, lava, né, as ruas, enfim, proximidade das nossas casas, o lixo e leva, né, até as casas de bomba. Enfim, mensalmente nós retiramos das casas de bomba mais de 1.000 quilos, mais de 1 tonelada de lixo. Então também cada um cuidar adequadamente do seu lixo, da sua casa, isso é o segundo elemento. O terceiro elemento é o plano municipal, né, de saneamento, plano vinculado ao processo do meio ambiente, vinculado à sua estrutura municipal para verificar se pode se adequar dentro disso. Então a nossa campanha, uma campanha mais ampla, mas que também dá uma visibilidade para o cidadão de São Leopoldo, né, poder sim participar e também ajudar imensamente a cidade. É muito mais fácil tu estar no bairro com a associação de moradores, ajudando, né, em todos esses pontos, tanto na água, no esgoto, no lixo, no plano, na visão mais geral do saneamento, o cidadão individual, as escolas, tem um grande trabalho nas escolas, e dessa forma a gente acredita assim, que agora ainda, até metade do mês de março, nós possamos sim construir um processo muito importante com participação da comunidade em relação a isso. Conscientização é a palavra, então. O uso consciente, né? Agora, essa questão do lixo, né, eu acompanhei diversas reuniões dos vacinos, profecinos, enfim, né, a gente sempre acompanha essas reuniões, e a discussão sempre foi muito grande com relação aos demais municípios, né, diretor, porque de nada adianta São Leopoldo, né, fazer todo esse trabalho, essa preocupação toda com relação ao tratamento do lixo, se os demais municípios, né, que estão acima, aí, que começam lá no Cará e vem descendo, claro, né, não se preocuparem com isso também. Né? Sim. Tem que haver um trabalho todo. E como é que está essa questão? O senhor tem acompanhado essa questão do Temos acompanhado, por exemplo, o senhor Adolfo, né, do Comitê Sinos, o comitê que integra todos os municípios da bacia, comitê de bacias, Rio Grande do Sul, são 14, 15 comitês de bacia que são muito atuantes. Então nós temos o nosso comitê Bacia Hidrográfica dos Sinos, temos logo à nossa direita o comitê do Rio Caí, né? E depois vamos para o Rio das Antas, né? Mas à nossa esquerda também a bacia hidrográfica do Rio Gravataí, né? Então tem uma aproximação em função da geografia. E isso, esse trabalho, essa integração tem evoluído nos últimos anos, mas, né, com as mudanças, porque são definições políticas que interferem positivamente ou negativamente no processo. O consórcio Procinos, né, ele teve a origem no episódio da mortandade de peixe lá, né, no período de 2001.
Isso é 2008. Né? E com isso se criou um consórcio muito bem articulado, pensado, e nós com isso fizemos um controle, né, instantâneo, né, em tempo recorde, com instrumentos no Rio de Janeiro, as previsões do tempo, né, a própria condição da água, enfim, todos os elementos, a relação com o lixo, a relação com as indústrias, a relação com a cidadania com esse processo. Hoje, né, isto não anda mais tão ativamente como num determinado período. Na história, tudo tem o seu tempo, havia muitos projetos liberados pelo governo federal, então, né, e a bacia, depois o comitê Sinos também trabalha intensamente isso, e nós tínhamos no nosso tempo ainda o comitê legislativo que acompanhava o Procinos. Era o agente fiscalizador, nós fazemos expedições, né, de toda a região, começamos até o limite do Cará, que é Santo Antônio, né, encaminhamos até Taquara, que daí sim, Taquara é o encontro dos Sinos com o Paranhama, e a partir de Taquara que o rio começa a ter uma vida muito mais ativa, enfim. Então são vários órgãos vinculados ao Estado e vinculados à União. Hoje, lamentavelmente, né, o ascenso, né, de 2016, né, que houve a mudança política, o golpe na presidente Dilma e a prisão do presidente Lula e a eleição do novo governo, enfim, cria, né, um suspense e, evidentemente, o saneamento que tinha no Brasil. 32 bilhões de reais investidos, né? 32 milhões a investir com projetos, enfim, definidos. E esses recursos hoje eles estão na ordem de menos de R$1 bilhão. Isso é uma pena, isso significa desenvolvimento, significa investimento, significa vida melhor para a nossa cidadania. Nós em São Leopoldo acabamos de concluir em dezembro a estação de tratamento de esgoto da Vicentina, uma obra de 12 milhões. Nós, em 2017, assumimos a obra paralisada, né? E temos uma obra de 70 milhões, que é o Pradinho, que seria uma sexta estação de tratamento de esgoto, né? Ela está aprovada, mas, né, nesse momento não abriu mais recursos federais para esse tipo, né, de serviço. Nós estamos organizados pela nossa entidade nacional, que é a SEMAI, que congrega todos os órgãos municipais de saneamento do Brasil, e estamos com projetos aprovados em mais de 100 milhões e buscando recursos, né, nesse sentido, a fundo perdido, como tinha em outras épocas. Com essas estações concluídas, chegaria a que percentual do tratamento do lixo? O tratamento do esgoto, né? Do esgoto. Nós, hoje, né, ainda em São Leopoldo, ainda estamos num índice, né, bem inferior ainda a 50%. Por exemplo, se pegar Novo Hamburgo, nós estamos em 2%, né? E São Leopoldo, né, botando as estruturas em funcionamento, chegamos a 48%. Sim. Colocando mais duas estações que faltam a construir, a estação essa do Pradinho e mais a estação da Santos Dumont, que faz divisa com Novo Hamburgo, nós chegaremos a 80%, 85%. Isso tudo é palpável, é visível, né? Isso atrai, cria condições melhores para investimento, torna São Leopoldo uma referência ainda maior para contrair investimentos, né, para o conjunto de áreas, né? Visto que São Leopoldo tem crescido, né, do ponto de vista da sua receita, crescida em 2018, a receita própria do nosso município, que são tributos vinculados ao município, cresceu 12%. Mas foi a cidade que mais construiu no estado empregos, desenvolvimento, mas num período recessivo, né? Um período não é apropriado.
nós precisamos, não só em São Leopoldo, de toda a região, desenvolva-se ativamente, né? Isso que nós precisamos. Então, hoje, a nível de país, a perspectiva de investimento público em saneamento, essa perspectiva está muito difícil, ou seja, ela no primeiro momento, pelas opções, né, do novo ministro, do super-ministro da pasta da economia, né, do Paulo Guedes, são muito pequenos. E o controle, né, das águas no Brasil e também da liberação de recursos via ANA, que é a Agência Nacional das Águas, também aponta perspectivas não muito boas nesse período. Como nós estamos organizados para isso, nós vamos brigar, vamos lutar para termos recursos, temos projetos aprovados e vamos trabalhar nessa perspectiva. Qual o impacto que a medida que foi reeditada no finalzinho do governo Michel Temer, a medida provisória que revisa o marco legal do saneamento, qual o impacto que ela traz em relação a todo esse trabalho realizado pelo SEMAI aqui em São Paulo? Tanto aqui o SEMAI quanto a Comusa, né, que são as duas companhias, nós temos 7 companhias do Rio Grande do Sul, incluindo DEMAI em Porto Alegre, incluindo Caxias, né, a SAMAI, incluindo Bagé, Santana Livramento, Pelotas, né, todos os municípios, né, estão em compasso de espera, né, porque essa medida provisória, no final de governo, né, acho que no final de governo, ou atuou muito combinado com o novo governo, né, ou não teria sentido. Então, muitas medidas, né, do governo Temer, ao apagar das luzes, foram medidas trabalhadas que, na nossa avaliação, são muito prejudiciais ao saneamento brasileiro. O que é o marco legal do saneamento? O marco legal, ele trabalha toda a dimensão do saneamento, né, no Brasil, toda a sua estrutura, que implica nas autarquias, né, municipais e nas grandes estruturas estaduais. Se pegarmos aqui a Corsã do Rio Grande do Sul, né, que abrange quase 400 municípios, se pegar o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né, São Paulo, Minas e Rio, que são enormes, ele interfere e vincula ao governo brasileiro, né, aproxima, trabalha muito a questão vinculada praticamente a linhas de privatização do nosso sistema brasileiro. Nós achamos, o mundo mostrou que o processo de privatização no saneamento é muito prejudicial às cidades do mundo. Se olharmos a Europa, a França, se olharmos Portugal, eles voltaram a estatizar de novos serviços privatizados. Por quê? Né, tem, né, nos fatores do saneamento, eles chamam subsídio cruzado, né, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Se pegarmos, né, as grandes cidades, né, do ponto de vista das companhias estaduais, tipo, se pegarmos Canoas, se pegarmos Esteio, Sapucaia, pegando a nossa região aqui, os que são regulamentados, que são coordenados pela Corsã, são os grandes municípios, né, que arrecadam para que os serviços possam chegar aos menores municípios. Né? Vou dar um exemplo, lá em Arvorezinha, lá em Cacimbinha, né, os municípios menores, para obterem um bom serviço de água, né, não se sustenta, vamos dizer, com 500, 800 economias, municípios que são muito maiores que Campo Bom, que Novo Hamburgo, que São Leopoldo, né, por extensão de território. Então, tu estender uma rede de 2 quilômetros de água para um morador, da mesma forma, a energia elétrica, a luz, né, lembra? Por isso o governo federal, quando criou luz para todos, era exatamente fazer com que o desenvolvimento chegasse nas pessoas mais distantes, né? E a água, então, no subsídio cruzado, exatamente. Os maiores municípios subsidiam os menores.
E quando for um processo de privatização, é evidente que o processo de privatização ele vai andar só nos grandes municípios. E quem é que vai fazer gestão no país? Quem vai fazer gestão no país? Dos pequenos municípios. Quem vai fazer? Será que é o município? Provavelmente. Vai cair no colo dos municípios. E aí como é que vai produzir condições, financiamentos, recursos, ou vai cobrar para estender uma rede de 2.000 quilômetros, 2 quilômetros? Quanto o município vai cobrar se não tiver recurso próprio? Então nós temos a compreensão que o Estado brasileiro, né, ele precisa ser um Estado integrado entre os entes públicos. Hoje, de cada R$100 de tributo no país, mais que 60% se concentram no governo federal. E aí os municípios, o Estado disputam, né, os outros 40%. Né? Hoje os municípios eles estão numa condição inferior a 20%, e o Estado, que já desde o período dos anos 60, né, administrava quase 35%, do município era dependente dos entes federados. Hoje os municípios, né, agregaram muitos serviços e, portanto, todos os brasileiros hoje, ninguém mora no governo federal, no governo do Estado. As pessoas moram no município, e é no município que a vida acontece. Então, nesse sentido, né, esse marco, né, ele não tem essa abrangência. Esse marco visa concentrar o sistema de saneamento, privatizar, ou seja, dizer que com isso melhorará o serviço, né? E, portanto, se cria crises para essa condição. Não, o Estado brasileiro ele precisa ser parceiro dos seus entes federados. Como, por exemplo, os municípios estão próximos do cidadão, é muito mais barato eu ter os serviços administrados nos municípios, né? É muito mais barato, pode ser muito melhor o município municipal do que o município administrado, né, do ente federal. Enfim, então esses fatores eles precisam estar muito próximos. Nós estamos debatendo muito isso, os nossos projetos do SEMAI, né, eles têm uma abrangência. Sim, estamos sentindo que a dificuldade de recursos federais está muito difícil. Nós estamos construindo relações internacionais, estamos tentando buscar junto com a SEMAI, que é a nossa, né, a nossa entidade nacional, que congrega 25% do saneamento do Brasil. Nós estamos buscando recursos, tentando construir relações internacionais que podem nos ajudar em todas as áreas. Então, acho que o governo brasileiro precisa sim, o novo governo precisa se voltar para os municípios, visto que no apagar das luzes, o governo anterior criou medidas que congelam os repasses, né? A emenda constitucional 95 congela os repasses do município por 20 anos. E o que acontece na assistência, na saúde, mesmo na educação e em segurança? Os municípios estão numa condição muito ruim, né? Do seu financiamento, da sua relação, muitos com salários atrasados, da mesma forma o Estado, porque as medidas congelam os repasses, né? E o que acontece? Tanto da folha de pagamento, ela tem um crescimento vegetativo anual de 3%, 5%, independente da reposição salarial. E além disso, né, o serviço de assistência, no período de crise, cresce, assim como todos os demais serviços. E os investimentos, né, para a cidade crescer, avançar, se desenvolver, produzir novos serviços, evidente, sem recurso federal, isso está impossibilitado. Certeza. Diretor, para finalizarmos, a rede, um dos problemas que os municípios enfrentam é o desgaste da rede de abastecimento, enfim, dos municípios. Como é que está em São Leopoldo essa questão? Tem municípios aqui que estão trocando a rede, enfim, né, encanamento para facilitar, aumentando adutoras. São Leopoldo, como é que está a questão? Sim, São Leopoldo tem 750 quilômetros, né, de rede de água, 750.
Desses 750, 42 quilômetros já superou os 90 anos. É um trabalho importante, bonito, de muita sabedoria. Imagina um serviço pensado para durar 20, 30 anos, já supera os 90 anos. Nós temos uma estação, né, de tratamento de água, né, que também tem mais ou menos essa idade. O São Leopoldo sempre foi proponente de muitas inovações, tanto do ponto de vista da energia como da água, e, portanto, nós construímos projetos de substituição das redes, né? Projeto de 20 milhões de reais, conseguiria praticamente construir as redes, né? Poderia construir as redes. Porque o ouvinte entende o que aconteceu, como quem está nos ouvindo, né? Não está assistindo. Mais uma vez derrubamos ela, mas tudo bem. Mas não tem problema. Então, voltando ao assunto, né? Então, nós temos projetos, né, de 20 milhões para substituir as redes, né, que são antigas, né, e, portanto, começaria a fazer isso gradativamente. Nós, para evitar muito desgaste e investimentos na área de redes, evidentemente com vazamentos, enfim, nós criamos uma válvula reguladora de pressão. Assim como na energia, na luz, tu tens, né, o transformador, na água nós temos a válvula reguladora de pressão. E, portanto, essa válvula é nenhum corpo, a água é nenhum corpo. Se eu tenho uma pressão de 20 MCA, ou seja, uma força de subir num morro ou num prédio, né, de até 20 metros, né, no período de muito consumo de água, 7 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, ou um sábado, que está todo mundo fazendo limpeza, limpando a casa, a sua calçada, enfim, né, essa pressão de 20 baixava no período anterior, baixava para 10, chegava a baixar para 4, né, e portanto a água não chegava mais nas alturas, e nenhum corpo, né, o corpo humano que tem um nível de pressão adequada, onde fica de pé, caminha naturalmente com uma pressão muito baixa, tu te segura, né? Exato. Tu te segura e ainda cai, né? Porque tu está com pressão baixa. No período da madrugada, 3 da manhã, quando todo mundo fechou as suas torneiras, a pressão de 20 vira 40, vira 50 e estoura a rede. É bem simples assim. E uma pessoa com pressão alta, o que acontece? Dá AVC, dá coágulo na cabeça, sai sangue pelo nariz, pressão alta. E aí se construiu a válvula reguladora de pressão, né? É mecânico, não é um motor, né? É uma válvula, pela própria gravidade e força da água, ela vai se regulando. De 20 não baixa de 15, não sobe acima de 23, uma grande parte da área central hoje, né, principalmente na parte do Cristo Rei, Padre Heróis, naquela região onde a válvula está perfeitamente funcionando, regulada, já as redes, né, reduziram em 90%, né, os seus vazamentos, e isso também deu uma enorme economia de água e um programa hidroenergético, né, só no ano passado, só na área de reposição asfáltica, reposição de calçamentos, né, ou então vias, nós fizemos uma economia de quase 3 milhões de reais. Então, são instrumentos, e agora o avanço tecnológico, né, fez com que essa mesma válvula, na ponta, está se construindo uma turbina que ajuda a produzir energia elétrica, né? A IGA, uma empresa inclusive de São Leopoldo, com alta tecnologia, hoje já reconhecida nacionalmente, produz esse produto, e nós já estamos com o primeiro gestor, né? Estamos exatamente já trabalhando
né? Logo, logo nós devemos inaugurar o primeiro equipamento, né, que faz a regulação da água, da pressão da água, e consequentemente produz também energia simultaneamente. São Leopoldo será protagonista, né, no país, né, no continente, desse novo equipamento, produzido inclusive em São Leopoldo. Então tem uma inovação importante que vai desde o processo que evite, né, estourar as nossas redes de água, faça uma economia, um grande desperdício, né, de água que normalmente acontecia, né? Então essa válvula regula a pressão, estamos trabalhando a setorização e hoje nós já reduzimos em 15% a perda, o desperdício de água na nossa cidade, né? Dentro de uma estrutura que tem de receita anual nos dois últimos anos 87 milhões de reais. Esse ano será de aproximadamente 95, 100 milhões da projeção da receita, né, do SEMAI, e é superavitário no mínimo em 5% ao ano. Então um trabalho muito bem articulado, um trabalho de engenharia e um trabalho que inclui também o conhecimento da área de saneamento, tanto do Brasil como também fora do Brasil. Nós temos então uma projeção muito importante nesse sentido. Então a área central, 42 quilômetros de rede de São Leopoldo, tem um projeto para substituir todas essas redes antigas, mas mexe com toda a estrutura da cidade, portanto ela tem que ser feito simultaneamente, né? E como também estou no aguardo, sim, política de saneamento no Brasil para nos ajudar no financiamento dessa substituição de redes mais antigas. Muito bem. Diretor, muito obrigado pela sua presença, por essa disponibilidade, né? A gente sabe que a sua agenda é bastante concorrida, mas o senhor conseguiu um tempinho para nos visitar, a gente agradece muito por esse carinho com a Rádio Sideral. Não, nós queremos se colocar à disposição, né? A Daiane é aqui, né, no nosso marketing, na comunicação, nossa jornalista, nós vamos sim colocar à disposição toda a nossa campanha, né, de comunicação, e agradecer a todos os que estão nos ouvindo, né? E nos assistindo, né? Também, né? Ouvindo, nos assistindo, né? E queremos vir em outras oportunidades, inclusive nossa, da área técnica, e em outro momento também dispor do nosso prefeito de São Leopoldo também, né, que é o presidente da Associação Brasileira dos Municípios, possa vir conversar exatamente sobre esses grandes temas. Ele falou comigo no final do ano passado, né? Sim. E ele prometeu uma visita, estou aguardando a visita dele, né? O prefeito Ali Banassi. Tá bom, nós agradecemos muito, né? Outra vez que vier aqui, nós vamos tomar um chimarrão bem mais. Vou pôr mais longe, assim, né? Vai dizer mais uma vez, Paulo, a ti, Helene, aqui, a cordialidade de vocês, e nós queremos que o povo aqui que está nos ouvindo, em especial o povo de São Leopoldo, continue acreditando, né, no serviço público, que é o serviço que precisa atender todas as pessoas, mas principalmente as pessoas que mais precisam, né? Esse é o nosso compromisso, e o SEMAI é uma prova de que o serviço público funciona e funciona bem, porque está próximo à comunidade, a comunidade conhece, né? Os nossos servidores moram, né, na cidade e consequentemente muito integrados no conjunto do nosso município. Quero dar o nosso bom dia aqui a todos que estão nos ouvindo e dizer que estamos abertos aqui para a gente poder cada vez ajudar a divulgar também essa bela Rádio Cinderela, que em março faz 41 anos, sobre o tempo da mesa redonda, em 1994, fizemos grandes debates no mundo do trabalho e do movimento sindical, de temas relacionados à juventude, temas relacionados, né, à política, ao desenvolvimento regional, que é um grande tema que o Brasil cada vez mais precisa tratar. E nós,
como somos apaixonados, ligados à área do saneamento. A área do saneamento, como eu disse, é saúde, saneamento é vida, saneamento é perspectiva, mas também é economia, cadeia produtiva, então é muito importante. Então, quero agradecer de coração a nossa visita aqui, a cordialidade, e pedir sim o apoio para a nossa campanha do SEMAI de verão, que ela é muito importante para nós e para a nossa cidade. E hoje temos um grande jogo lá em São Leopoldo, né? O Aimoré e o Grêmio, né? Então também preciso pedir, eu sou um gremista, né? Convicto, mas mais do que nunca no dia de hoje, todos nós somos Aimoré e trabalhamos no esporte também como entretenimento, como vida e também com toda a perspectiva que a sociedade trabalha. Então vamos ter 20, 30 hoje, né? No nosso campo do Monumental, Cristo Rei, lotado, claro, os gremistas, né? Num lado e, claro, toda a torcida do Aimoré do outro lado, no estado lotado em São Leopoldo para uma grande festa, né? Esportiva, jogando de igual para igual com aquilo que tem de melhor do futebol estadual, nacional e talvez latino-americano, né? Então, o Renato terá uma grande recepção da sua equipe, né? Mas o Aimoré, com Pitol, com Diguinho, com toda a nossa turma, jogará de igual para igual. Quero dar um abraço aí para todos, o nosso presidente Ronaldo Vieira, né? Um parceiro nosso, no tempo do Legislativo, muito comprometido. Então, além do espaço aqui também é muito importante, né, a gente fazer esse convite. Nosso muito obrigado aqui. Ok, obrigado, nós que agradecemos. Diretor Nestor Pedro Schwertner, está certo? Perfeito, perfeito. Schwertner, né, alemão. Schmidt, Schneider, Sou pelo duro assim, mas você tem um pouquinho de alemão, né? Tá bom, obrigado, diretor. Conversamos aqui no microfone da Cinderela com o diretor do SEMAI São Leopoldo, Sistema Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo, o senhor Nestor Pedro Schwertner. 11 horas, 8 minutos.